Por acaso você já ficou por aí várias vezes só assistindo vídeo, um atrás do outro, aqui no YouTube e não desenhou? Pois é, eu acho que muita gente passa, né? Por isso, acho que eu sou um bom exemplo disso às vezes, tá? Apesar de eu ter já produzido bastante tempo, de várias formas, vários estilos também. Mas eu também já passei por um momento desse de só ficar consumindo conteúdo sem produzir. Tá certo? Meu nome é Diogo Neto. Se você gosta de quadrinhos, se você gosta de conversar, né, sobre esses probleminhas que existem nessa área, nesse meio, eu te convido a se inscrever no canal, a ficar até o final do vídeo. Eu vou só dar mais um zoom aqui para ficar melhor de ver, cara. Eu sei que vocês gostam desse zoom, acho que fica bem bacana. Vocês conseguem ver aí até um pouquinho da textura, né, da folha, cara. Mas, voltando aí um pouquinho no nosso assunto, se você é aquele tipo de pessoa, cara, que tá toda hora vendo vídeo sobre desenho, tá vendo tutoriais aí de como fazer tal coisa, tá vendo rotinas, né, de desenhistas aí, uma atrás da outra, que passa um dia inteiro fazendo um desenho, uma coisa, tá? Eu te sugiro, né, e te convido também, enquanto você assiste esse vídeo, a desenhar junto comigo, né? A também produzir, cara, mais, tá? Então pega aí o seu caderno, sketchbook, o seu quadrinho tá parado aí em algum lugar e vem desenhar comigo, entendeu? Enquanto você assiste o vídeo, porque aí você vai estar assistindo, né? Vai estar tendo aí um pouquinho de conhecimento e vai, né, aqui comigo falando, né, não só conhecimento, mas também um pouquinho de resenha, né, um pouco de conversa sobre esse assunto. E também, cara, vai estar produzindo, né, que é algo que é muito importante, que todo mundo, né, que se considera, como é que eu posso dizer, não é um produtor de quadrinhos, mas alguém que quer fazer quadrinhos, né, alguém que se preza, né, que quer produzir um trabalho grande, né? E precisa produzir, tá certo? Então desenha junto comigo, cara. Mas eu diria que é um problema sim você, na maioria das vezes, ver muitos vídeos, né? Ler muitos livros e acabar não pondo isso em prática, cara. Porque quando você não põe seu trabalho em prática, você não aprende realmente. Mas como é que eu vou fazer aqui esse corpo? Tá? Você precisa da prática para aprender. Por que será que na escola a gente tem atividades, né? Por que será que quase todo curso existem os exercícios, né? Responda tais questões sobre tal assunto. Porque é comprovado, né? Cientificamente comprovado que você precisa de prática, né? Prática real para aprender alguma coisa. Só a teoria meio que não vai te levar muito longe, não, cara. Você vai saber, mas não vai saber realmente, entende? Você não vai conseguir executar aquele conhecimento que você adquiriu se você não praticar, tá? Você só vai entender ele realmente quando você colocar ele no seu ponto de vista, né? Quando você realmente aprender. Agora eu preciso fazer, pessoal, um personagem se levantando, velho. Que é o Luiz, só que ele é um pouco magro. E aí eu preciso passar, né, essa sensação de que o corpo dele não é um corpo grande, é um corpo meio magrelo, meio pequeno. Né? Mas quando você produz, né, quando você treina ali o seu trabalho, você vai fixando o conteúdo, entendeu? Quanto mais você pratica, mais você aprende, cara. A prática leva à perfeição, né? Já dizia o mestre. Já dizem os mestres, né? Então, cara, você precisa treinar, você precisa praticar, você precisa pegar o lápis e desenhar, tá? Lógico que é muito importante também assistir vídeos, aprender como é que faz o negócio, entendeu? Mas você só vai aprender na prática. Um grande exemplo, acho que pra mim, é o YouTube. Porque eu passei um tempão, cara, querendo começar a fazer vídeo. Eu tinha, né, a vontade de fazer vídeo desde uns
4 anos atrás, velho. Eu sou muito lento, velho, pra fazer as coisas, meu Deus. E eu sempre tinha aquele projeto, né, na minha mente, mas eu não achava que conseguiria ainda, né? Assim como a gente falou no outro vídeo, né? Acho que eu ainda não estava pronto. Eu achava, né? Que ainda não estava pronto. Isso aqui tá estranho, tá estranho. Parece que ele tá meio que mancando. E aí eu quero ele mais assim. Pessoal, desculpa se tiver algum som, um barulho, é a mesa velha aqui, que tá grunhindo. Deixa eu ver se eu consigo fazer ele levantando, cara. Tá, e aí eu via muito conteúdo teórico, né, sobre o YouTube, mas não fazia vídeo. E o que foi que aconteceu, cara? Meus primeiros vídeos aí, que não tem muito tempo, né? O canal não é tão antigo assim, o canal não tem nem um ano ainda. E os meus vídeos antigos, eu acho eles horríveis, minha voz tá horrível, entendeu? Não que ainda sejam lá essas coisas, não, mas a tendência agora que eu tô praticando, né? Que eu melhore cada vez mais, né? E eu já vejo já algumas diferenças, como na minha voz, por exemplo, como no jeito que eu edito o vídeo, tá? Porque querendo ou não, nesses meses eu tive que estudar mais e pôr em prática, né? Eu tive que colocar o que eu tava aprendendo nos vídeos, sabe? Se fosse no digital eu só moveria um pouco, um pouco pra cima, porque tá no limite aqui, ó. Mas vai dar certo, vamos lá. E, né, no que eu ia fazendo, um vídeo atrás do outro, quanto aqui como na outra plataforma, né? O Teco Teco, eu ia aprendendo, entendeu? Ia aprendendo edição, ia aprendendo que o vídeo ele tem ritmo, entendeu? Cara, vocês não sabem a diferença que faz um vídeo com ritmo e outro sem ritmo, velho. O que prende a gente no vídeo às vezes não é, às vezes não é nem só o conteúdo, velho, é o ritmo, entendeu? Você fica ali naquela mesma velocidade, naquela mesma batida, entendeu? Então, e são coisas que eu aprendi na prática, tá? São coisas que eu aprendi fazendo, depois pesquisando, foi que eu descobri que era possível, entendeu? Que isso existia. Que você conseguia, né, dar um ritmo na hora de falar, na hora de fazer os cortes, na hora de fazer pausas, sabe? E, então, a prática, cara, pelo menos aqui no YouTube e no desenho também, foi o que mais me fez aprender, foi o que mais me fez crescer. Então, pessoal, se você tem uma história em quadrinhos, você só vai aprender fazendo, você só vai aprender produzindo, tá? Eu tô desde os 19 anos fazendo quadrinhos, ou seja, são 10 anos criando histórias, pensando em roteiro, criando personagem, entendeu? Só que de forma mais consistente, entendeu? O maior tempo que eu passei sem fazer quadrinhos, eu acho que foi o quê? Uns 8 meses, eu acho, sem ter contato nenhum com quadrinho, entendeu? Que eu terminei a Orelhana, publiquei, aí eu dei um tempo. Que eu acho que se não foi um ano, cara, foi muito próximo de um ano, entende? Isso me fez mal eu parar? Não sei, eu já estava tanto tempo produzindo, né? Fazendo quadrinho, criando, pensando, que eu acho que comparado a esse tempo que eu passei parado, né? Como é que eu posso dizer? Me prejudicou, sabe? Eu consegui, né? Voltar ainda num ritmo legal ainda. Assim, legal, né? Um ritmo legal dentro do que eu consigo fazer hoje em dia, né? Com 2 horinhas para desenhar. Assim, bora lá. Vou me entregar aqui. Se eu tivesse mais tempo, né? Acho que eu conseguiria. Se eu tivesse mais tempo, não. Se eu tivesse mais empenho mesmo, eu acho. Eu conseguiria desenhar um pouco mais. Porque às vezes eu chego à tarde, vou descansar, entendeu? Fico um pouco deitado, depois tem academia, sabe? Então, se eu tirasse esse tempo de descanso, que eu não acho que é uma boa ideia, porque é onde eu recupero força para estar desenhando direitinho aqui nesse horário, né? Porque, por exemplo, não sei se vocês já desenharam mais cansados, cara, não dá, véio, é muito puxado. Você começa a errar tudo, começa tudo a ficar meio esquisito. Eu acho que vocês já devem ter tido alguma experiência. E olha essa mão como tá ficando estranha. Tá? Mas
Acho que a principal mensagem, né, que eu tenho hoje, velho, é que você pratique, né? Que você se esforce. Que você tente produzir, cara, o máximo que você puder, tá? Que você tente criar personagens e desenhar eles e colocar eles em cenários e colocar um balão e fazer a loucura acontecer, entendeu? Praticar mesmo, tá ligado? Mesmo que seja pouco, mas praticar, né? Fazer o negócio, mostrar que você tem algo, entendeu? Porque se você só ficar ali estudando, vendo vídeo, aí você, tipo, assistiu 3 vídeos, 4 vídeos, cada um de 50 minutos, né? Se você tem essa paciência, eu não é me gabando, mas eu tenho. Eu realmente passo, às vezes, 1 hora e meia, 50 minutos assistindo um vídeo sobre quadrinhos, sobre desenho, e acho extremamente prazeroso. Ou mão feia, meu Deus. E é, se você consome, né, o conteúdo e você não aplica ele, o que vai acontecer é que sua mente ela não vai registrar aquilo, né? Aquilo vai ser algo meio passageiro, que você viu, que você, né, olhou, pensou, gostou, mas você não executou depois, sabe? Não, você não colocou em prática. Ele não parece um personagem magro, né? Isso eu já sei. Isso eu já sei. Não precisam me dizer. Tá, mas acho que vai ficar legal. Tá bom? E se você não põe em prática, né, logo o seu cérebro ele vai esquecer, sua mente vai esquecer, vai tratar aquilo como não importante. Eu não sei se vocês sabem, mas o cérebro da gente está a todo momento tentando economizar energia o máximo que ele puder. Então, tudo que ele achar que é descartável vai ser esquecido, tá? Por isso que às vezes você não fixa, né? E aí quando você treina, quando você põe em prática a teoria, aí meio que o cérebro entende que, nossa, eu vou precisar disso, né? Ou seja, então é importante, né? E logo você consegue fixar, logo desenhar mãos, que está sendo, que eu estou apanhando aqui, para essa mão que não é difícil fazer, tá? Já fiz centenas dessa, mas eu acho que eu estou esquecido ou algo do tipo. Você vai desenhar uma mão, entendeu? Com qualidade, você vai fazer um corpo humano se mexendo com qualidade, tá? Então, tudo é questão de prática também. Tudo é questão de você não só assistir os vídeos, mas fazer, né? Parece algo, parece algo tão difícil. Às vezes, né? Fazer aquela coisa que está sendo mostrada no vídeo, mas você tem. Entende? Deixa eu pegar aqui minha referência. Mas você tem que fazer, tá? Você tem que praticar. Você tem que mostrar para você mesmo que você consegue fazer as coisas, que você consegue desenhar aquilo que você quer, entendeu? Que não é só um detalhe, que não é só algo passageiro, né? Sua mente vai entender que você realmente quer aquilo. Porque quanto mais o tempo passa, sabe? Quanto eu vou ficando com mais idade, né? Daqui a pouco eu faço 30 anos, mas eu vou vendo que o nosso maior inimigo para tudo somos nós mesmos, né? Então, cara, você tem que meio que se burlar, não sei se é essa a palavra, né? Se hackear. Acho que é o melhor termo, né? Se hackear, velho, para poder você enganar sua própria mente e mostrar para ela que aquilo que é aquilo que você quer e é aquilo que você vai fazer e ela vai ter que fazer o trabalho dela mesmo ela sendo muito, muito preguiçosa, entendeu? Então, cara, é fazer, tá ligado? É você se concentrar, é você ter um momento para estudar, para fazer as coisas, entende? Se você consegue, cara, tirar da sua rotina aí, nem que seja 2 horinhas por dia, 1 horinha por dia, tá ligado? Pra tá revisando, pra tá estudando, pra tá vendo algo diferente, praticando. Tem um sketchbook, é muito importante, tá? Não acho que é besteira, porque não é. Além de ser divertido também, eu gosto de ter um sketch. Apesar de eu não estar desenhando tanto. Ai, meu Deus, eu falo as coisas e não tô fazendo igual. Tá, mas planejo voltar mais forte, né, pro sketch. Justamente para não parar, né? Para continuar esses treinos, para continuar essa rotina de aprendizado, sabe?
porque não adianta, o tempo vai passar e você ainda vai precisar estudar. Porque você não vai decorar tudo. Minha voz está começando a sumir. Desculpem. Você não vai conseguir decorar tudo, tá ligado? Você vai ter que ter ali um estudo em qualquer momento. E aí vai ser a hora de você estar hackeando, hackeando a sua mente para poder decorar, para poder aprender, para poder pegar tudo, entende? E não ficar só ali no celular ou no computador vendo o pessoal fazer, sabe? É interessante, é legal, mas não é o ideal, tá? O ideal é que você pratique também. O ideal é que você consiga. Isso aqui é como, meu Deus? Que você consiga fazer também, tá? No seu jeito, no seu ritmo. Para que você cresça também. Acho que aqui vai passar por aqui, cara. Aí tem esse. E aí tem esse. Né? Porque ninguém cresce só assistindo vídeo, cara. Ninguém. Os maiores desenhistas, os caras que mais desenham, são aqueles que praticam muito, entendeu? Ou que praticaram muito e que ainda praticam muito, que fazem trabalhos enormes, tá ligado? E o trabalho é impecável, um negócio absurdo, entendeu? Então, vai muito disso. Por quê? Porque eles colocam em prática. Eles veem, né? Veem a teoria, lógico, mas também colocam a ação. Eles têm a prática, tá? Então, crie histórias, tá? Faça mundos, personagens, lutas. Eu gosto muito de me desafiar. Cara. O desafio, por exemplo, em Sertão Benzido, era eu produzir um quadrinho com mais detalhe, entendeu? As roupas dos personagens foi de propósito, entendeu? Eles são detalhadas de propósito. Não é porque eu quero que elas fiquem bonitas, só bonitas, não, tá? É proposital. Eu coloquei detalhes no gibão, um pouquinho na roupa, de propósito às vezes, porque eu queria fazer algo mais que as pessoas vissem e que notassem que é algo feito com mais carinho mesmo, entendeu? Com mais zelo mesmo, entendeu? Pelo quadro, pela página, pelos personagens, tá? Eu acho que isso muda a história, entendeu? A história ganha muita coisa, tá? Então é um desafio. Eu já fiz o desafio também em Estação 4 de desenhar cidades, que era uma coisa que eu não desenhava. Então eu simplesmente fiz uma história sobre Segunda Guerra Mundial, numa cidade que está em guerra, então eram prédios destruídos, tá? Era um garoto correndo entre um monte de casa, perdido aí, naquela Alemanha antiga, tá ligado? Então eu tive que estudar o cenário, o alemão, eu tive que fazer um monte de coisa para poder chegar pelo menos no mínimo, tá ligado? No mínimo aceitável para o quadrinho, tá? Então acho que é sobre isso também, porque quando você se desafia, né? Quando você quer fazer aquilo, você tem uma motivação muito forte, aí você vai conseguindo, velho, você não para mais, entendeu? Aquilo te dá uma motivação absurda. Olha como ficou estranho, cara. Ah, vou fazer passando, tô nem aí. Pode ser que eu não faça quadro nesse quadro, porque eu já desenhei muito o cenário, né? Ou boa parte, né, do cenário, aí todo mundo meio que já tá sabendo onde o personagem tá, né? Então, grande chance de eu não desenhar cenário aqui. Mas isso aí eu vou analisando na revisão das páginas, cara, né? Porque quando eu acabar aqui ainda vai ter uma revisãozinha, né? Isso aqui vai ser por aqui. Tá bom? Então, a arte, né, como um todo, de qualquer trabalho, né, requer que você, além da teoria, tenha a prática. Tenha ali um tempo para você estudar e fazer exercícios, né? Porque é isso que faz a diferença, tá? É você entender na hora como é que você vai usar. E você só consegue na prática, só consegue fazendo, tá? Eu citei a escola, né, inicialmente, apesar de eu achar que os exercícios não são tão efetivos assim, né? Porque quando a gente vai para a prática mesmo, nunca é exatamente como foi feito.
Então, esse quadro vai ficar sem requadro, cara. Mas eu não posso fazer cortando aqui. Bora lá. Eu sei que a ideia aqui, né, era fazer as pernas tremendo, né? Então, ele tá tremendo as pernas, cara. Não tá se aguentando em pé. Isso, acho que ficou bom. Como eu ia falando, né? Eu acho que a escola não executa tão bem essa parte prática, né? As escolas em geral, né? O ensino médio, o ensino fundamental brasileiro e tal. Acho que é muito cansativo pra gente. E a gente nunca meio que utiliza tanto, né? Essas coisas que a gente aprende. Esses tipos de exercícios, né? Vai servir no máximo para você fazer um Enem e olhe lá. Né? Então, eu já fiz Enem 5 vezes. Eu fiz Enem 5 vezes. Então, eu tô pensando se vou fazer a sexta ou não. Deveria ser melhor, né? Deveria ser melhor aplicado, na minha opinião, a meu ver, né? Mas, enfim, foge um pouco do meu controle. E se eu colocasse só aqui o quadro, né? Porque aqui eu vou precisar colocar um chãozinho, né? E aí acho que vai sumir esse requadro de baixo. Ficou até legal, ó. Ficou até bacana. E fica bem bonito na câmera, né? Porque vocês estão vendo a textura, né, do papel. Tá, pessoal? Ai, ai. Mas é isso, tá? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que tenha sido, pelo menos, um pouco proveitoso. Ele é mais de conversa mesmo pra gente tá por dentro um pouquinho desses problemas que às vezes eu vejo que acontecem, que outras pessoas já falaram, mas eu queria também colocar um pouquinho da minha opinião, né, da minha visão sobre esse probleminha que eu vejo aí nos dias de hoje, nesse mundo mais digital que a gente tá, em que a gente tem uma quantidade de informação muito grande e que a gente acha que deve ver tudo, mas no fim das contas eu acho que não deve não, cara. Eu acho que o mais importante do que ver todos os vídeos é praticar. Tá bom, pessoal? Mas é isso. Se inscreve no canal. Ui, ativa o sininho, hype esse vídeo. Tá bom? Deixa ele aí nos tops dos tops de arte. Tá bom? Que eu agradeço bastante. Certo, pessoal? Espero que vocês tenham gostado, tá? Muito obrigado para quem assistiu até aqui, cara. Deixa aqui nos comentários se você, aqui embaixo, se você pratica muito hoje em dia, se você tem 1 hora para praticar, se você tem 2 horas, se você tem 20 minutos, se você consegue achar 20 minutos na sua rotina para praticar. Tá certo, pessoal? Mas é isso. Tchau, tchau. Até a próxima. Valeu!